Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e pouco os que a encontram. Mateus 7, 13, 14. Imagine isso por apenas um segundo. Jesus, diante de uma multidão faminta por palavras, lança uma frase que corta como uma espada. Uma porta estreita que poucos encontram. Mas o que ele quis dizer com isso? É por esse ensinamento permanece envolto ao mistério até hoje. Fique até o final deste vídeo, porque o que vem a seguir desvenda um segredo espiritual que pode transformar seu caminho, e a revelação final vai te fazer repensar tudo que você sabe sobre a salvação. Naquele dia, Jesus não estava falando para a multidão apenas. Ele estava desafiando corações. A porta larga, com seu caminho espaçoso, atrai muitos com promessas de facilidade, prazer e aceitação do mundo. Mas a porta é estreita. Essa exige algo diferente. É um chamado que poucos entendem, porque vai contra a lógica humana. Muitos ouvem as palavras, mas poucos param para perguntar: o que torna essa porta tão difícil de encontrar? Pense por um instante. A porta estreita não é apenas um símbolo físico, é uma metáfora para um estilo de vida, uma entrega total ao reino de Deus. Jesus falou de um caminho apertado, onde o orgulho, o egoísmo e o pecado devem ser deixados para trás, enquanto a porta larga aceita tudo. A estreita exige renúncia, fé e perseverança. E aqui está o mistério. Ela está escondida aos olhos dos que buscam conforto, mas visível para os que buscam a verdade com o coração aberto. Os escribas e fariseus de então, tão focados na lei, passaram por ela sem notá-la. E hoje? Será que estamos repetindo o mesmo erro? Correndo atrás de religiões fáceis, ignorando o chamado profundo de Cristo? Esse segredo não é um enigma insolúvel, é um convite. Mas o que exatamente torna essa porta tão exclusiva? A resposta está nas profundezas desse ensinamento, e o que vem a seguir vai te guiar por esse caminho misterioso. Prepare-se, porque a jornada para entender a porta estreita está apenas começando. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos a encontram. Mateus 7,14. O mistério da porta estreita começa a se revelar, mas a jornada para atravessá-la é onde a maioria tropeça. Jesus deixou claro que o caminho é apertado, e a multidão que o ouvia naquele dia logo entendeu. Nem todos estavam dispostos a pagar o preço. Mas por que tantos desistem? O que torna esse caminho tão difícil que poucos persistem até o fim? Imagine por um momento. A porta estreita exige deixar para trás o que o mundo oferece: riquezas, status, prazeres instantâneos. É um caminho de renúncia, onde a cruz pessoal deve ser carregada diariamente, como Jesus ensinou em Lucas 9:23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A multidão que o seguia por pão e milagres logo se dispersou quando viu que o discipulado custava caro. O conforto da porta larga, com suas promessas vazias, parecia mais atraentes. Pense nisso. O caminho apertado
testa a fé. As pedras de dúvidas, vales de provações e tempestade de perseguição. Muitos começam entusiasmados, mas desistem quando enfrentam a pressão do mundo ou a solidão da obediência. Os discípulos viram isso quando as multidões abandonaram Jesus após o discurso do pão da vida em João 6. A porta estreita não é para os que buscam aplausos, é para os que buscam a Deus, mesmo quando o preço é alto. E hoje, será que não vemos o mesmo? Pessoas que iniciam o caminho com fervor, mas se perdem em distrações ou escolhem a facilidade da porta larga. O diabo, astuto, coloca obstáculo, orgulho, medo, preguiça, para desviar os que poderiam encontrar a vida. Mas por quê? Poucos resistem. A resposta está na forma interior que só a fé verdadeira pode dar, e o que vem a seguir vai mostrar o que espera aqueles que persistem. Prepare-se, porque a promessa, além da porta estreita, está prestes a ser revelada. Entrai pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos a encontram. Mateus 7, 13 e 14. O caminho difícil da porta estreita assusta muitos, mas para os que persistem, há uma promessa que brilha como ouro no fim do túnel. Jesus não falou da porta estreita apenas para desencorajar. Ele apontou uma recompensa que supera todo o sacrifício. Mas o que exatamente espera aqueles que atravessam? E por que essa promessa permanece escondida para tantos? Imagine por um instante. Atrás da porta estreita está a vida eterna. Um lugar de paz, glória e comunhão com Deus. Jesus prometeu em João 10:9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sará e achará pastagem. Essa vida não é apenas no além. Começa aqui com a transformação interior que o mundo não pode oferecer. E os que entram encontram descanso para a alma, força nas provações e a presença constante do Salvador. Pense nisso. A porta larga leva à perdição, mas a estreita conduz a um tesouro celestial. Apocalipse 21:4 nos dá um vislumbre. Deus enxugará toda lágrimas dos seus olhos. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Essa promessa é para os poucos que rejeitam o fácil e abraço santo. Os discípulos que deixaram tudo para seguir Jesus experimentaram essa vida abundante, e hoje quem entra pela porta estreita pode viver o mesmo. Mas por que tão poucos a encontram? Porque exige fé, perseverança e um coração disposto a se render. A multidão prefere o imediato, enquanto os escolhidos buscam o eterno. Essa promessa escondida não é um segredo guardado, é um convite aberto, esperando os que ousarem passar pela estreiteza do caminho. Inscreva-se no canal para não perder mais revelação como esta. Curta o vídeo para ajudar a espalhar essa mensagem. Ative o sininho para receber notificações e deixe nos comentários: quero entrar pela porta estreita. Aguarde os próximos mistérios do reino.